Uma linguagem marcada apenas por um passado singular é gramaticalmente imatura. Esta foi a avaliação consistentemente fria do professor de Linguística Comparada da Universidade de Denver sobre as línguas indígenas amazônicas. O inglês, com suas 16 formas de expressar o tempo, é a verdadeira prova de uma linguagem experienciada. Ele manteve essa convicção de forma inabalável. No entanto, a experiência de apenas alguns dias no Brasil derrubou completamente sua crença, resultando numa profunda reviravolta em seus valores. Os raios do sol de outono invadiam o campus da Universidade de Denver. O gabinete do professor James Harrison, no edifício de estudos do Departamento de Linguística Comparada, estava abarrotado de artigos e manuscritos de todo o mundo. James, de 62 anos, dedicou mais de 30 anos ao estudo dos sistemas de tempo e aspecto das línguas desde que obteve seu doutorado em Oxford. Ele era um membro vitalício e ex-presidente da Sociedade Linguística da América. Sua obra, Cognição e o Sistema de Tempo, Aspecto, era adotada como manual padrão em muitas universidades e ele era universalmente reconhecido como a maior autoridade mundial no estudo do aspecto. No entanto, ao ver um manuscrito sobre uma língua amazônica em sua mesa, James não disfarçou seu descontentamento. Era um artigo sobre o sistema de aspecto de uma língua tupimirí vindo de uma universidade brasileira. Para ele, o valor dessas línguas como objeto de estudo era mínimo. O motivo era claro. O inglês possui 16 formas de expressar o tempo. Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect e assim por diante, cada uma capaz de indicar precisamente diferentes posições temporais. Isso, ele afirmava, era a marca de uma linguagem sofisticada. James sempre ensinara isso aos seus alunos. Ele acreditava que o sistema de aspecto do inglês representava o auge da precisão que a linguagem humana poderia alcançar. Em contraste, o que se podia dizer das línguas amazônicas? Uma ação passada é frequentemente marcada por apenas um sufixo, como o K, disse James a um estudante de pesquisa que o visitava. É impossível transmitir com precisão as relações temporais. Uma linguagem que é ambígua na forma obscurece o pensamento. Este é um princípio fundamental da linguística. Ele voltou o olhar para a janela, onde o céu ensolarado da Califórnia se estendia. A precisão da linguagem é um indicador do desenvolvimento de sua civilização. Línguas como o inglês, alemão e francês possuem a capacidade de distinguir finamente o tempo. As línguas amazônicas estão atrasadas neste aspecto. A crítica de James às línguas com aspecto simples era bem conhecida na comunidade acadêmica. Em seus artigos e palestras, ele repetidamente atacava esses sistemas. Em uma conferência, chegou a declarar que elas eram um exemplo de línguas gramaticalmente subdesenvolvidas. E, embora houvesse pesquisadores brasileiros entre o público, James não se importava. Ao final da tarde, James deixou seu gabinete. Caminhando pelo campo, sentia-se satisfeito com seu mundo perfeitamente ordenado. Que maior felicidade poderia haver do que ter o inglês, uma língua tão precisa como língua materna, e dedicar a vida a decifrar sua estrutura? Não havia necessidade de desperdiçar tempo com línguas imaturas como a tupimirí. James estava inabalável em sua convicção. No entanto, ele não sabia que essa crença estava prestes a ser abalada. Certa manhã, James abriu seus e-mails como de costume. Havia dezenas de mensagens não lidas. Entre elas, uma de um remetente desconhecido, o secretariado da Sociedade Internacional de Linguística. O assunto era um convite para uma palestra magna. James abriu a mensagem. Era um convite para ser o orador principal na Conferência Anual da Sociedade Internacional de Linguística, a ser realizada no Rio de Janeiro em março do ano seguinte. O tema: a precisão da expressão de tempo, aspecto e o desenvolvimento linguístico, exatamente sua área de especialização, Rio de Janeiro. James recostou-se na cadeira. Ele nunca havia participado de uma conferência no Brasil e, para ser honesto, nunca sentira a necessidade. Mas a palestra magna da Sociedade Internacional de Linguística era um convite de honra. Oradores anteriores incluíam ganhadores do Nobel e membros de academias nacionais. Ele não tinha motivo para recusar.
talvez fosse uma excelente oportunidade para apresentar-se perante os especialistas em línguas simples. Um leve sorriso surgiu no canto da boca de James. Não seria esta a chance perfeita para demonstrar a fragilidade do sistema de aspecto das línguas amazônicas diante dos próprios pesquisadores brasileiros? Naquela noite, ele informou sua esposa, Elizabeth. Vou ao Brasil em março. Elizabeth demonstrou surpresa. Ao Brasil? Você não estava sempre criticando as línguas que vêm de lá? É por isso que vale a pena ir. Vou provar a verdade da minha tese em campo, respondeu James com confiança. À medida que a data de partida se aproximava, James dedicava-se à preparação de seu manuscrito. Slides detalhando a precisão do sistema inglês, comparações com as línguas indígenas e uma conclusão que afirmava: a confiança das línguas amazônicas em um único sufixo para o passado é evidência de sua imaturidade como linguagem. Uma linguagem sem distinção temporal tem um limite na sua capacidade de raciocínio lógico. James releu o manuscrito e acenou com a cabeça, satisfeito. Uma estrutura lógica perfeita. Não haveria margem para refutação. No início de março, Aeroporto Internacional de São Francisco. James estava no balcão de check-in da primeira classe. Sua maleta continha um laptop, dados para apresentação e a culminação de 30 anos de pesquisa, o manuscrito. A caminho do portão de embarque, James olhou pela janela. Sob o céu limpo, um avião após o outro decolava. Ao se acomodar em seu assento, James reabriu o manuscrito. Planejava usar as mais de 10 horas de voo para praticar a apresentação. As línguas com aspecto simples são gramaticalmente imaturas. Ele repetiu a frase, convencido de sua razão. O avião começou a taxiar pela pista. Pouco depois, o corpo da aeronave subiu levemente. A paisagem de São Francisco foi diminuindo. Sobre o vasto azul do Oceano Pacífico, James olhou pela janela, seus pensamentos já voando para a vitória iminente. Ao desembarcar no Aeroporto Internacional do Galeão G, no Rio de Janeiro, James notou uma energia organizada. Ele havia estado em aeroportos por todo o mundo, mas poucos eram tão eficientes e com sinalização tão clara. O burburinho de conversas e os anúncios do aeroporto eram distintos, mas não caóticos. As placas eram intuitivas. Ele esperou na fila da imigração. A fila era longa, mas avançava com surpreendente rapidez. O oficial falava o mínimo necessário: receber o passaporte, verificar a identidade, carimbar. Obrigado. Com essa breve palavra, o passaporte era devolvido. Por que não há confusão se eles falam tão pouco? James se perguntou, intrigado. Ao chegar ao saguão de desembarque, ele se dirigiu ao ponto de táxi. Observou o motorista rapidamente colocar sua bagagem no porta-malas. O carro estava limpo e arrumado. James informou o nome do hotel e o motorista respondeu apenas com um conciso ok e partiu. Quase não houve conversa no caminho, mas o motorista escolheu a rota perfeita, navegando habilmente pelo trânsito e pelo fluxo de motos, progredindo sem problemas em direção ao destino. Era como se, sem que James precisasse dizer nada, o motorista já tivesse entendido tudo o que era necessário. Na chegada ao hotel, o recepcionista o recebeu com um sorriso acolhedor. O check-in foi extremamente simples. Apenas confirmaram o nome, entregaram o cartão-chave e indicaram a localização do elevador. Nada mais. No entanto, ao entrar no quarto, James descobriu que tudo o que precisava estava pronto. Um adaptador universal na escrivaninha, água engarrafada, gelada na geladeira, toalhas limpas perfeitamente dobradas no banheiro. É como se tivessem lido meus pensamentos. James não pôde deixar de pensar. Ele foi até a janela e observou a paisagem urbana do Rio. Arranha-céus ordenados, o metrô funcionando pontualmente, pedestres respeitando os sinais. Tudo funcionava com uma precisão vibrante. Como linguista, James acreditava compreender a importância da linguagem mais do que qualquer pessoa. A linguagem é o cerne da comunicação e apenas uma civilização com uma linguagem precisa pode construir uma sociedade altamente desenvolvida. Esta era a sua convicção. No entanto, a cena à sua frente lançava uma pequena sombra de dúvida sobre essa crença. As pessoas neste lugar pareciam usar o mínimo de palavras. Em contextos familiares, elas omitiam sujeitos, não explicavam totalmente
e se comunicavam com frases curtas. No entanto, a sociedade funcionava de forma incrivelmente suave. Ninguém estava confuso, nem no aeroporto, nem no táxi, nem no hotel. Eles se entendiam mesmo sem falar. O que estava acontecendo? James não conseguia explicar. A noite começou a cair. As luzes do Cristo Redentor acenderam-se contra o céu em tons de anil. Amanhã ele faria um reconhecimento do local da conferência. A precisão da linguagem e a suavidade da sociedade, a contradição começou a gerar uma pequena dúvida na mente de James. Na tarde seguinte, James chegou ao local da conferência, o Centro de Convenções Rio Sul. Era um edifício moderno e imponente. O saguão estava repleto de luz. Amanhã ali ele faria a palestra magna, provando perante linguistas de todo o mundo a imaturidade do sistema de aspecto das línguas amazônicas. Ao retornar ao saguão após o reconhecimento do local, um homem se aproximou. Professor Harrison, suponho, prazer em conhecê-lo, disse o homem em inglês fluente. Ele parecia ter cerca de 60 anos e tinha um sorriso gentil. Eu sou o professor Eduardo Silva, pesquisador de línguas indígenas na UFRJ. James conhecia o nome. O professor Silva era uma autoridade no aspecto das línguas tupi. Eu li seu artigo. Achei sua crítica ao sistema de aspecto tupi muito interessante. O tom do professor Silva não continha sarcasmo, parecendo puro interesse acadêmico. Estou ansioso por sua apresentação amanhã. Poderíamos conversar um pouco antes disso? Eles se mudaram para uma cafeteria próxima, sentando-se frente a frente em uma mesa perto da janela. Depois que o café foi servido, o professor Silva começou calmamente. Professor Harrison, tenho uma pergunta. Como o senhor interpretaria a frase "eu comica" numa língua como a tupimiri? James respondeu prontamente. É simplesmente o fato de ter comido no passado. Seria equivalente ao past simple em inglês. Não é só isso, respondeu o professor Silva gentilmente. James sentiu uma ponta de confusão. Eu comicar pode realmente indicar um fato passado, mas também pode indicar uma mudança de estado ou conclusão. Se alguém pergunta, você saiu? E você responde, eu comi cá, significa eu já terminei de comer, estou pronto para sair. O senhor está dizendo que a interpretação depende do contexto? Exatamente, o professor Silva acenou com a cabeça e continuou. Além disso, cá também pode expressar descoberta ou consciência de uma nova situação. Quando você finalmente encontra uma chave que estava procurando, você diz, achei cá. O cá aqui não indica o passado, mas sim a realização no momento presente. Ou quando o tempo muda, você diz, choveu cá. Começou a chover, o que denota o início de um novo estado. O inglês usaria o simple past para o fato passado, o present perfect para a conclusão e o present tense ou alguma outra forma para a mudança de estado ou descoberta, cada um com sua forma diferente. Mas o tupi frequentemente usa apenas um K para cobrir tudo isso. Essa explicação perturbou James. Isso não leva a mal-entendidos? Em inglês, há uma distinção clara entre past simple e present perfect. I have eaten tem significados completamente diferentes. O professor Silva pousou a xícara de café. O present perfect em inglês não pode ser usado com advérbios que indicam um tempo passado específico. Não podemos dizer yesterday I have eaten. É a diferença de forma que cria a restrição. James ficou em silêncio. Os falantes de tupi fazem um julgamento instantâneo a partir do contexto, da entonação e do cotexto. Eles compreendem subconscientemente o que o K está denotando no diálogo completo, continuou o professor Silva. Às vezes, usamos outras partículas para enfatizar a experiência, mas mesmo o K solitário é incrivelmente flexível em sua função. Algo começou a tremer na mente de James. O que o inglês precisava de uma dezena de formas para expressar, o tupi frequentemente expressava com um único morfema e aparentemente sem causar mal-entendidos. Sua mente não conseguia acompanhar. Parecia que o arcabouço linguístico que ele havia estudado por 30 anos estava sendo derrubado em suas fundações. Meu manuscrito está fundamentalmente errado? Essa dúvida surgiu na mente de James.
O professor Silva levantou-se calmamente. Estou ansioso por sua apresentação amanhã. Deixando essa frase, o professor Silva se retirou. James ficou momentaneamente sem fala, apenas olhando para o café que já esfriava. O sol da tarde entrava pela janela da cafeteria, iluminando a mesa com uma luz alaranjada. Aquelas mãos escreveram centenas de artigos, incluindo muitos que criticavam o tupi. Mas agora tudo estava abalado. Eu realmente entendi a linguagem? A pergunta ecoou pesadamente em sua mente. Na manhã seguinte, James estava sem dormir. O manuscrito da apresentação estava aberto. As palavras do professor Silva ecoavam. Um único morfema com múltiplas funções. A economia de forma não significa necessariamente uma pobreza de poder expressivo? Esta proposição negava 30 anos de pesquisa. Sem tomar café da manhã, James saiu do hotel e procurou o professor Silva novamente. Ele encontrou a figura do professor Silva no saguão da conferência. Professor Silva, posso ouvi-lo mais um pouco? O professor Silva concordou gentilmente. Os dois foram para um banco tranquilo perto do local. Poderia me dizer por que a marcação de aspecto passado no tupi é tão concisa? Em resposta à pergunta, o professor Silva começou a explicar suavemente. O clítico, que é geralmente considerado um advérbio, acredita-se ter se esvaziado de um verbo que significava terminar ou completar. James inclinou-se. Uma palavra que indicava a conclusão de uma ação gradualmente se transformou em um marcador gramatical de que a ação havia sido realizada. Deixou de ter um significado lexical real e se tornou um clítico funcional, onde a forma que expressava a conclusão começou a denotar a categoria mais ampla do passado. É, na verdade, um caminho de mudança comum nas línguas do mundo. Marcadores de perfectivo que se transformam em marcadores de aspecto passado não são exclusivos do tupi. James ouviu em silêncio. O tópico mudou para outra perspectiva. Existe um linguista cognitivo chamado Ronald Langacker que analisa certas diferenças linguísticas como diferenças de ponto de vista. Acredito que isso pode ser usado para entender a diferença entre o tupi e o inglês. Diferença de ponto de vista. Os falantes de inglês tendem a descrever eventos como espectadores, vendo-os objetivamente de uma posição de terceira pessoa. Os falantes de tupi, por outro lado, adotam mais frequentemente um ponto de vista de participante, entendendo o evento como algo relacionado a si mesmos. Algo se conectou na mente de James. Ou seja, no mundo tupi, há economia de forma e, em seu lugar, há um compartilhamento do mesmo contexto e ponto de vista entre o falante e o ouvinte, alcançando assim uma compreensão mais profunda. É isso? Exatamente, respondeu o professor Silva calmamente. O tupi não é uma língua vaga, mas sim uma que alcança a compreensão mútua, incluindo o que não foi dito. Não é subdesenvolvimento, mas sim outra forma de autodesenvolvimento. Houve um momento de silêncio. James olhou para longe. Por 30 anos, ele havia medido a precisão da linguagem pela quantidade de formas. O inglês tem desastres formas de tempo, aspecto, logo o inglês é preciso. Ele havia acreditado que essa lógica era inquestionável. No entanto, o linguista brasileiro à sua frente havia apresentado uma perspectiva completamente diferente. A economia de forma era inversamente prova da riqueza do contexto compartilhado. Às vezes, a ausência de palavras permitia uma compreensão mais profunda. James voltou para seu quarto de hotel. Ele abriu o manuscrito de sua apresentação. As línguas com aspecto simples são um exemplo de línguas gramaticalmente subdesenvolvidas. A frase saltou à vista. Ele fechou o manuscrito e abriu um novo arquivo. Ele reescreveria tudo do zero. Apresentar uma nova compreensão, abandonando a crença de 30 anos, ele sentiu que era a única coisa que podia fazer. O sol da manhã entrava pela janela. Lágrimas escorreram silenciosamente pelos olhos de James. Quão arrogante ele tinha sido. Ele havia continuado a criticar uma língua sem realmente a compreender. O peso desse fato o oprimiu. A hora da apresentação se aproximava. James segurava o novo manuscrito enquanto se dirigia ao local da conferência. 30 anos de convicção caíram e uma nova compreensão havia brotado. O que ele diria agora? Ao subir ao pódio, James proferiu palavras completamente diferentes do que havia preparado.
Hoje, devo pedir desculpas a todos. Por 30 anos eu interpretei mal as línguas indígenas brasileiras. O salão ficou em silêncio. O tupi não é uma língua vaga. No único morfema K, uma sabedoria profunda está condensada. Ele não fala do tempo pela quantidade de palavras, mas pela profundidade de uma única. James olhou para o público. O professor Silva acenava com a cabeça calmamente.